Olá, eu sou Edenilton Salvador e este é o AB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados operadores do direito. Nascida como arte na antiguidade clássica, a medicina desenvolveu-se acompanhando os avanços técnicos e o progresso da ciência. Graças a isso, no último século, esses avanços contribuíram no combate a doenças antes incuráveis, diminuindo o sofrimento dos pacientes e proporcionando o aumento geral na qualidade de vida da população. Contudo, a medicina ainda é uma arte e uma ciência voltada para o ser humano nos seus contornos mais íntimos, razão pela qual as relações humanas deveriam ser priorizadas em relação a questões técnicas e financeiras. Entretanto, desafios de fornecer a todos os cidadãos um atendimento à saúde de qualidade têm se mostrado complexo, pois ao lado dos avanços da tecnologia e dos recursos disponíveis para exercício da medicina, somou-se também uma escalada de questionamentos administrativos perante os CRMs, os Conselhos Regionais de Medicina, e judiciais, com ações cíveis e criminais, buscando uma satisfação jurídica para possíveis faltas ou erros médicos. E para falar sobre direito médico, convidamos hoje a doutora Rosália Toledo Veiga Meto, que é bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, USP, é especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e advogada militante em Direito Médico e Hospitalar. A doutora Rosália Ometo também é autora da obra sobre a responsabilidade civil do médico cirurgião pela editora Unimed Capivari e autora de comentários sobre os artigos que tratam da responsabilidade civil no Código Civil. Interpretado, cuja 5ª edição está sendo lançada este mês pela editora Manoli. Como vai, doutora? É um prazer tê-la aqui conosco e quero desde já parabenizá-la, por esta 5ª edição que está sendo lançada este mês pela editora Manoli. Eu que agradeço, Salvador, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar trazer algum benefício para os colegas e colocando sempre à disposição para tratar dessa matéria. Obrigada. Doutora Rosália, em muitas situações, o que começa com um atendimento ambulatorial, um tratamento médico ou uma internação hospitalar, termina sendo levado ao judiciário pelo paciente e seus familiares para apuração de responsabilidade e o ressarcimento de danos. Existe um aumento significativo das demandas por erro médico no Brasil? Ou é o cidadão que está mais consciente de seus direitos? Salvador, ambas as situações estão presentes na realidade brasileira. O que ocorre são duas situações. Uma é a possibilidade surgida a partir do Código de Defesa do Consumidor, em que há a possibilidade da inversão do ônus da prova. Ou seja, o réu passa a ter a necessidade de provar que agiu corretamente. Isso se dá a partir da hipossuficiência econômica ou a vulnerabilidade técnica do autor. No caso, em geral, os pacientes. Há também o problema da grande tema envolvido, que é o drama relacionado à medicina, à expectativa dos pacientes. Com esta facilidade do Código do Consumidor e com o alavancar das indenizações por danos morais, houve uma grande demanda dentro do judiciário.
Qual a problemática que é enfrentada hoje em dia? Com esse aumento, o volume é muito grande, os juízes têm pouca especialidade, ainda que o Conselho Nacional de Justiça esteja, hoje em dia, dando diretrizes para que que os juízes tenham alguns conceitos mais próprios, ainda há pouca especialidade dos julgados, que envolvem muito mais dramas sociais e, portanto, decisões sociais que decisões técnicas. A questão do dano moral, ele é não tarifado hoje em dia, aqui no Brasil não há tarifação, e as indenizações têm uma oscilação muito grande. Com isso tudo, o cidadão, diante do que ele tem a possibilidade de fazer o questionamento dos seus direitos e com as facilidades processuais, há um aumento das demandas nesta área. A maioria dos resultados indesejados em tratamentos médicos ou procedimentos cirúrgicos são erros médicos. E como distinguir um erro médico de uma ocorrência médica correta, porém com resultado negativo? Essa questão, Salvador, ela vai ter um desfecho a partir de uma análise técnica. Entretanto, essa é a grande problemática do direito médico. Por quê? Porque você está envolto a um grande drama em geral. Situações de complexidade a partir de uma patologia difícil, entes queridos envolvidos, você tem a dificuldade de um tratamento doloroso, um tratamento que às vezes tem um insucesso, o inconformismo da humanidade com a morte. Às vezes a morte é inevitável para aquela situação, para aquele caso concreto. Este drama traz contornos, às vezes, muito difíceis de serem analisados. Como se resolve isso? A partir de uma análise técnica médica, a partir de laudos, a partir de avaliações, e toda uma sequência de procedimentos que vão analisar se dentro da realidade médica a maioria dos tratamentos tem esta possibilidade ou pode ter este detalhe. Por quê? Porque toda a questão médica envolve o organismo humano, que é um organismo vivo. Portanto, ele é individualizado. É o indivíduo, o organismo dele reage e pode reagir diferente de outros. Ao risco, toda a questão médica, ainda que com a evolução técnica muito grande da medicina, existe o risco, a ALIA, que é o imponderável, que é a questão em que você não tem regras matemáticas precisas para que você defina isto pode ou não pode ocorrer, isto deveria ter ocorrido ou não. Você tem uma grande gama de possibilidades, mas outras tantas desconhecidas. Você só vai conseguir ter alguma perspectiva a partir de análise de laudos médicos. E quais são as dificuldades encontradas que favorecem os conflitos entre pacientes e médicos? A complexidade da matéria, Salvador, traz com que questionamentos surjam pelos pacientes, pelos seus familiares, porque um evento negativo, num primeiro momento, sempre é tido como um erro médico. Mas nem todo evento que tenha um insucesso ou um resultado diverso ou negativo do esperado é um erro médico. Quais são as situações em que favorecem esses conflitos? A dificuldade encontrada de grande monta da relação médico-paciente. E nessa relação engloba-se não só o contato com o paciente, mas com os familiares. A falta de comunicação, a falta de informação, isso aumenta a possibilidade de um conflito e
também a questão de se colocar em dúvida se aquele evento negativo foi apenas um insucesso ocasionado por uma intercorrência ou um desfecho não desejado, do que efetivamente um erro médico. A outra questão também é a questão que favorece conflitos é a falta de estrutura, que aí independe em geral do médico, mas está atribuído às instituições em que você tem falta de materiais básicos, falta de materiais especializados, falta de médicos. Isso tudo gera uma tensão muito grande e um aumento de conflitos e de questionamentos e de dúvidas da população, dos familiares e dos pacientes. A partir dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais mais recentes, como o judiciário tem enfrentado a questão do erro médico, especialmente a sua configuração? A análise das questões envolvidas em possíveis erros médicos, elas dependem de avaliação técnica, ou seja, de perícia médica e a possibilidade de assistentes técnicos. Hoje, há uma busca pelo equilíbrio dessas indenizações, as ações são de longo tempo e existe a possibilidade de você ter a satisfação da sua resposta através de laudos médicos, da análise de testemunhas, todo esse contexto probatório dentro do judiciário. Muito bem, doutora Rosário. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje estamos conversando com a doutora Rosália Toledo Veigometo, que é bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Direito Largo São Francisco, especialista em Direito Empresarial pela PUC e advogada militante em Direito Médico e Hospitalar, falando hoje sobre Direito Médico. Doutora Rosália, dano moral, dano estético, dano material, dano à imagem. A Constituição Federal, de 1988, assegurou ampla reparação, né, a qualquer erro ou dano sofrido. Direito reafirmado pelo Código de Defesa do Consumidor e, mais recentemente, pelo Código Civil, né, cuja última versão completa 10 anos, né, em 2002. Em se tratando de erro médico, quais
os danos que podem ser indenizados e quais os parâmetros adotados pela Justiça para ressarcir as vítimas? Danos materiais, que compreendem todas as despesas efetivamente gastas e comprovadas, que podem ser tratamentos, remédios, funeral, locomoção, refeição e a questão de um pensionamento em caso de incapacidade laborativa, desde que comprovada, a partir da perícia médica, como já elencamos na resposta anterior, e também qual é o grau da possibilidade da incapacidade avançada. A partir disso, você tem a possibilidade também do pensionamento. Há o pensionamento a partir de morte, e os parâmetros hoje do judiciário estão entre até 65 anos ou até algumas jurisprudências 73 anos de idade, com uma expectativa de vida da população. Ou em caso de filhos, entre 16 e 25, 30 anos de idade, que seriam um conceito de que a criança estaria colaborando no orçamento familiar. O outro bloco de indenizações diz respeito aos danos surgidos a partir de danos da personalidade. Os mais destacáveis são dano moral e dano estético. Eles podem ser advindos do mesmo fato, entretanto com contornos distintos. O dano moral, ele mais comumente relacionado à imagem, à honra, ao conceito perante a sociedade, e tem a questão do dano estético, que é um agravamento da sua questão física. Pode ser permanente ou temporária, mas que tenha um reflexo e duradoura. Esta avaliação é muito complexa e subjetiva, porque ela diz respeito a situações íntimas e situações relativas ao belo. E o belo, ele é mutável diante de um tempo histórico e diante de uma sociedade. O que era considerado belo no passado pode não ser considerado no futuro. Como estão os parâmetros judiciais? O pensionamento, ele varia conforme a expectativa de vida, e a questão dos danos morais e estéticos, eles têm variado. Não há uma tarifação, como já afirmado anteriormente, e existe uma análise caso a caso. Os parâmetros judiciais estão variando entre 5, 10, 50 mil reais até 150 mil reais em geral. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a abrangência da relação hospital-médico-paciente pelo Código de Defesa do Consumidor e quais casos são tratados como responsabilidade objetiva e como responsabilidade subjetiva. E ainda, como fica, por exemplo, a responsabilidade civil do médico que implantou através de procedimento cirúrgico uma prótese mamária com defeito do produto cuja marca foi recomendada por este médico? O Código do Consumidor, Salvador, ele é um código que versa sobre a responsabilidade objetiva, ou seja, você analisa o dano, o fato e o nexo de causalidade. Na responsabilidade subjetiva, que é uma exceção do código e que ele está prescrito para casos de profissionais que trabalham de forma liberal, no caso os médicos, ela é também a análise da questão da culpa, da imprudência, da imperícia e da negligência. A questão das próteses, você tem que analisar duas situações. Essa prótese, ela era indicada naquele momento, tinha uma segurança indicativa médica naquele procedimento. Nós estamos falando de serviço e de produto. O serviço com defeito, há responsabilidade médica e hospitalar. Um produto com defeito, você tem responsabilidade do fabricante. Então, a análise dessa questão tem que ser conjunta.
ou há uma exclusiva responsabilidade do fabricante por um produto com defeito, e é uma questão hoje de epidemia nacional, a questão das próteses, e se também há alguma imprudência, ou uma imperícia, ou uma negligência com relação ao médico. Vai ter que ser analisado caso a caso. Eu gostaria que a senhora esclarecesse aos nossos telespectadores a importância do prontuário médico, né, de como ele deve ser preenchido, arquivado. Salvador, a questão dos prontuários são altamente significativas. É o maior documento na área de direito médico. Ele é o melhor benefício para o paciente e é a melhor defesa para o médico. Ele deve ser escrito de forma legível, contendo todos os dados com data, hora, evolução, como está escrito no artigo 87 do Código de Ética Médica. Esses documentos são do paciente, entretanto, a guarda deles é da instituição ou do médico. O paciente tem direito a receber cópias desses documentos sempre. Quando há falecimento, quem tem direito a receber esses documentos são os familiares, seus herdeiros, devidamente comprovados. É fundamental que o prontuário seja legível e bem escrito. Além do direito de receber o prontuário médico, a Lei Mário Covas, que é a Lei Estadual 10.241 de 99, garante ao cidadão paulista enfermo diversos direitos. Atendimento digno, ser tratado pelo nome ou sobrenome, não ser identificado ou tratado por números, ter resguardado o segredo sobre seus dados pessoais, identificar as pessoas responsáveis por sua assistência, consentir ou recusar de forma livre, voluntária e esclarecida, com adequada informação, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados, acessar a qualquer momento o seu prontuário médico, receber por escrito o diagnóstico e o tratamento identificado, receber as receitas datilografadas ou em caligrafia legível, conhecer a procedência do sangue e dos hemoderivados e poder verificar, antes de recebê-los, os carimbos que atestarem a origem, sorologias efetuadas e prazo de validade. Ter anotado em seu prontuário, principalmente se inconsciente durante o atendimento, todas as medicações inclusive. Ter assegurado durante as consultas, internações, procedimentos diagnósticos e terapêuticos e na satisfação de suas necessidades fisiológicas, a sua integridade física, a privacidade, a individualidade, entre outros. Ser acompanhado, se assim o desejar, nas consultas e internações por pessoa por ele indicada. Ter a presença do pai nos exames pré-natais e no momento do parto. Receber do profissional adequado presente no local auxílio imediato e oportuno para a melhoria do conforto e bem-estar, ter um local digno e adequado para o atendimento, receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou religiosa, ser prévia e expressamente informado quanto ao tratamento proposto por experimental ou fizer parte de pesquisa, receber anestesia em todas as situações indicadas, recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida e optar pelo local de morte. Doutora Rosário, qual o seu conselho para uma vítima de erro médico e qual o seu conselho para um médico acusado da prática de erro médico? Meu conselho para a vítima ou os familiares é procurar as informações mais detalhadamente possíveis dos fatos, começando pela busca dos prontuários, questionamento dos médicos envolvidos, dos hospitais, através especialmente da assistência social, e procurar evitar buscar informações na internet, no Dr. Google,
porque normalmente ele traz muito mais prejuízo do que esclarecimentos. Com relação ainda aos pacientes, é estar atento aos benefícios da Lei Mário Covas. Elas são muito importantes, significativas, elas trazem uma qualidade no atendimento e a exigência, tanto da parte dos profissionais, das instituições, do poder público, é ir exigir esses direitos elencados. Com relação aos médicos, a nossa indicação é que eles tenham sempre um olhar de acolhida para o seu paciente, para os familiares, explique e reexplique quantas vezes for necessário para esclarecimento dessas situações dramáticas. Muito bem, doutora Rosália, eu quero agradecer a sua presença aqui em nosso estúdio, em nosso programa, e espero que a senhora volte outras vezes aqui, né, porque o assunto ele é bastante complexo. Muito obrigado. Eu que o diga, Salvador, agradeço você e a OAB por essa oportunidade, estando à disposição para outros questionamentos e possibilidades de estarmos aqui. Obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer os nossos telespectadores por estar conosco e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni.